Em uma época em que os principais prodígios e revelações parecem ter saído de laboratórios, Hendrick sempre demonstrou um talento natural. Ao contrário de muitos, Hendrick teve que lutar muito para chegar aonde está hoje. Mesmo agora, no maior clube do mundo, a mídia já caiu em cima do garoto, dizendo que ele é apenas um golpe publicitário, que tudo que diz é assessorado e que ele não vai durar nem 2 anos na Europa. Mas será que isso é verdade? Será que Hendrick, justamente quando estávamos começando a achar que o futebol bonito estava morrendo, não veio para salvá-lo? Meu nome é João Oliveira. Se você é tão apaixonado por futebol como eu, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana, então se inscreve aí. Mas agora vamos voltar para o assunto. O sonho de se tornar um grande jogador era de família. Quando tinha apenas 15 anos de idade, o pai de Hendrick viajou de Brasília até São Paulo com apenas um par de chuteiras, garrafas de água e um pão para tentar um teste em algum dos clubes da capital. Sem ter onde dormir, ele teve que se abrigar da chuva na bilheteria do antigo Palestra Itália. Apesar de o Palmeiras ter lhe dado uma chance, ele acabou desmaiando de cansaço e fome no dia do teste, sendo reprovado. Para sobreviver, o pai de Hendrick teve que trabalhar como zelador. Nesse período, ele se apaixonou por uma colega do trabalho. Anos depois, vieram o casamento e os filhos, e assim nasceu Hendrick. Quando Hendrick ficou grande o suficiente para ir para os jogos, começou a acompanhar o pai nos estádios e logo se apaixonou pelo futebol. Com 4 anos, já estava matriculado em uma academia e sempre se apresentava como atacante. O mais curioso dessa época é que o pai de Hendrick queria chamá-lo de Di Stéfano, em homenagem ao ídolo do Real Madrid. Mas isso não aconteceu porque sua mãe interveio, achando que o garoto sofreria por causa do nome. Nos treinos, Hendrick era certeiro. Com apenas 4 anos, mostrava uma precisão nunca vista pelos treinadores. Quando perguntaram ao menino como ele conseguia, ele disse que achava ser algo normal e que não via nada demais nisso. Em menos de um ano, Hendrick já estava treinando em uma escola associada ao São Paulo. Sempre que os olheiros do clube visitavam o CT, ficavam impressionados com o progresso do menino. Quando tudo estava pronto para que ele se juntasse definitivamente ao tricolor, aos 10 anos, o projeto de vida teve que ser recalculado. O clube se recusou a fornecer um emprego e um lugar para a família de Hendrick ficar temporariamente, oferecendo apenas um vale de R$150 por mês. É claro, ir para o São Paulo com a promessa de apenas R$150 para o mês era impossível e eles não queriam deixar o garoto ir sozinho. Por isso, o pai de Hendrick juntou todas as filmagens que tinha do garoto e postou no YouTube, na esperança de que algum outro clube grande visse. Felizmente, essas filmagens chegaram até o diretor de futebol do Palmeiras, que entrou em contato com a família para oferecer a Hendrick a oportunidade de um teste, pagando a passagem do menino. Hendrick e sua mãe foram para São Paulo, enquanto seu pai ficou em Brasília esperando notícias. Uma vez lá, eles ficaram em um alojamento com outros meninos que também esperavam seus testes. O período de espera foi duro, não havia o que comer e a situação ficou cada vez mais tensa. Muitas vezes, a mãe de Hendrick pensou em desistir e voltar para Brasília, mas os sonhos do garoto sempre falavam mais alto, e a espera valeu a pena. Após a bateria de testes, o Palmeiras convidou o garoto a se juntar ao Sub-11 e também ofereceu um emprego ao pai, novamente como zelador. Sem hesitar, todos se mudaram para São Paulo, escondendo o fato de que o pai de Hendrick era o funcionário que limpava o mesmo vestiário que os meninos usavam. Mas felizmente, isso logo deixou de importar. Nos 3 anos seguintes, Hendrick venceu o Campeonato Paulista 3 vezes, primeiro com o Sub-13 e depois com o Sub-15. Entre esses títulos, conquistou mais 4 campeonatos e de repente seu nome já era conhecido na Europa. Gigantes como Barcelona, Milan, Juventus, Bayern de Munique e PSG estavam atrás de um garoto de 13 anos, que continuava a marcar contra adversários muito mais velho que ele, combinando a velocidade e o poder de Ronaldo e o instinto de finalização de Romário. Com 15 anos, ele participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior,
marcou 2 gols no primeiro jogo, tornando-se o mais jovem a marcar na história do torneio. Na final, marcou o gol da abertura, tornando-se o artilheiro do time e levando o Palmeiras ao primeiro título da Copinha, além de conquistar os prêmios de artilheiro e jogador do torneio. O hype em torno do Endrick era tão grande que ele apareceu na capa do jornal espanhol Marca 3 vezes em apenas um ano. O técnico do time principal do Palmeiras teve que trazê-lo para os treinos às pressas, pois outros clubes brasileiros, como o Flamengo, já estavam interessados nele. Com 16 anos, após marcar 161 gols em 188 jogos pela base do Palmeiras, ele foi promovido ao time principal. Após 75 minutos em campo, Endrick marcou seu primeiro gol, trazendo o time de volta à partida e tornando-se o segundo mais jovem a marcar na história do Brasileirão. Poucos dias depois, marcou mais 2 gols e ajudou a garantir o título do Campeonato Brasileiro. Era apenas questão de tempo para que uma oferta chegasse e ela veio com o selo do Real Madrid, 72 milhões de euros. A transferência mais cara da história de um jogador com menos de 18 anos. No entanto, isso não significou vida fácil. Endrick teve uma segunda temporada complicada. Após começar com 12 jogos sem marcar, a pressão se tornou insuportável. Apesar de Abel Ferreira continuar a defendê-lo, a mídia espanhola foi implacável, criticando o Real Madrid por investir tanto em um jovem que parecia incapaz de fazer gol, e Endrick virou piada. Foi só com a chegada do Palmeiras à final do Campeonato Paulista que Endrick voltou a brilhar, marcando 2 gols que garantiram o título e silenciaram a imprensa. E embora ainda não era uma presença constante no time principal, Endrick continua a mostrar sua capacidade. Ele marcou na abertura do Campeonato Brasileiro e depois voltou a marcar em jogos subsequentes, incluindo sua estreia na Libertadores, onde balançou as redes após apenas 37 minutos em campo. Mas as coisas começaram a desandar para o Palmeiras, que encontrou uma sequência de 8 jogos com apenas uma vitória. Durante essa fase, Endrick enfrentou críticas após perder um pênalti, seguido de uma comemoração polêmica ao marcar. A pressão aumentou e seu tempo de jogo foi reduzido. Com 10 partidas restantes na temporada e o Palmeiras em quarto lugar, 12 pontos atrás do líder Botafogo, Abel Ferreira decidiu mudar o esquema tático, reintegrando o Endrick ao time titular. E foi aí que o impossível aconteceu. O Palmeiras começou a vencer enquanto o Botafogo desmoronava. No confronto direto entre os dois times, o Palmeiras estava perdendo por 3-0 aos 36 minutos do primeiro tempo. Mas Endrick, motivado pelo que a torcida do Botafogo estava cantando, iniciou uma incrível corrida solo e marcou o primeiro gol no segundo tempo. E aos 83 minutos, o Botafogo teve um pênalti a seu favor, mas Endrick indicou o goleiro para onde pular, resultando na defesa do pênalti, e 1 minuto depois, Endrick marcou o segundo gol, seguido de uma assistência para o gol de empate no último minuto. Nos acréscimos, o Palmeiras marcou o gol da vitória, protagonizando uma das maiores viradas da história do futebol. Nos jogos seguintes, Endrick continuou a brilhar, marcando gols decisivos contra o Internacional e o América Mineiro. Na última partida da temporada, ele marcou o gol que selou a incrível virada, levando o Palmeiras a superar Flamengo e Botafogo, completando uma virada que ficará para sempre na história do futebol brasileiro. Ele terminou a temporada como o segundo artilheiro sub-18 mais prolífico na história da liga, atrás apenas de Ronaldo Fenômeno. Foi incluído no time do ano, ganhou prêmios de melhor gol e jogador mais promissor, e foi novamente nomeado pelo The Guardian como um dos maiores talentos do mundo. Além disso, assinou um contrato milionário com a New Balance, tornando-se o novo garoto propaganda da marca. E para coroar o ano, visitou o Bernabéu e se encontrou com Carlo Ancelotti, preparando o terreno para o futuro. E você pensa que acabou? Após a eliminação precoce do Brasil nas eliminatórias dos Jogos Olímpicos, Endrick foi convocado para o time principal com um desempenho memorável. Ele marcou o único gol no amistoso contra a Inglaterra, tornando-se o quarto jogador mais jovem a balançar as redes pela seleção brasileira e o mais jovem de qualquer nação a marcar no Wembley. Mas Endrick não parou por aí.
Ele fez uma rápida passagem pelo Bernabéu, onde marcou contra a Espanha para garantir um empate, solidificando sua reputação. Se um adolescente já tem um gol no Bernabéu, você sabe que ele é uma verdadeira promessa. Em seguida veio o grande momento, Endrick finalmente chegou ao Real Madrid, em sua apresentação no mesmo estádio, sendo saudado por 60 mil fãs. Emocionou-se ao admitir que nunca imaginou que tantas pessoas estariam lá para recebê-lo. Mas, como ele logo descobriria, essa era apenas a primeira de muitas multidões que aplaudiriam sua jornada no futebol europeu. E aí, curtiu a trajetória do Endrick? Esse jovem talento tem tudo para marcar seu nome na história do futebol. E por falar em jogadores que deixaram uma marca inesquecível, que tal conferir a história de JJ Okocha? Um craque que encantou um mundo com sua magia e inspirou gerações. Clica aqui e descubra como Okocha se tornou uma lenda, mesmo sem jogar nos maiores clubes do mundo. E te vejo lá!